Olá, amigos. É com muita satisfação que vamos dar início a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. E como sempre fazemos quando iniciamos uma tarefa na Casa Espírita, nós vamos fazer uma pequena oração para que a gente possa harmonizar o ambiente fluídico do nosso trabalho. Então eu convido a todos para que elevemos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Maior, e aos bons espíritos, pedindo que eles possam estar conosco nesse momento, nos auxiliando na divulgação dessa mensagem tão importante do Evangelho e que também aqueles que nos acompanham possam ter o discernimento para bem entender a mensagem do Cristo. Muito obrigado. O tema que nós vamos abordar hoje é a fé transporta montanhas. E é um conceito profundamente inspirador e esclarecedor, que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras fundamentais da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Os itens que abordaremos hoje é os 6, 7, 11 e 12. E eles abordam essa ideia de uma maneira enriquecedora, revelando como a fé verdadeira ela é raciocinada e tem o poder de superar obstáculos aparentemente intransponíveis, envolvendo o entendimento da realidade e impulsionando a fé e o progresso espiritual. O ensinamento sobre a fé, que é capaz de transportar montanhas, é uma metáfora usada por Jesus para transmitir conceitos muito profundos sobre a fé e a força que cada um de nós tem no seu interior. Vimos na primeira parte desse capítulo que essa passagem do Evangelho não deve ser interpretada de uma forma literal, como se alguém pudesse mover uma montanha fisicamente através de um ato de fé. Não, não é isso. Em vez disso, a ideia central é destacar o poder da fé inabalável e da confiança nas leis espirituais e nas leis divinas. Esse sim é o ensinamento principal. A montanha, ela simboliza as dificuldades, os desafios e os obstáculos que encontramos na nossa jornada. Dificuldades tanto espirituais como também dificuldades terrenas. Ter fé capaz de transportar montanhas significa ter a capacidade de superar as adversidades, mantendo uma confiança inabalável nas leis divinas, no propósito espiritual e na capacidade do crescimento pessoal que cada um de nós tem. Falando em fé, como a gente poderia definir o que é fé? Uma forma bem simples de definir a fé é aquela que diz que fé é conhecimento, conhecimento das coisas espirituais. A fé sem conhecimento e sem raciocínio, ela é cega. E o perigo de se ter uma fé cega é o de aceitar tudo sem verificar, aceitar o verdadeiro como aceitar o falso, sem analisar o conteúdo e as suas consequências. Se isso for levado ao seu grau mais intenso, acaba produzindo o que chamamos de fanatismo. E é tudo que a doutrina espírita não quer que a gente seja, fanáticos. Ou seja, ela deseja que nós tenhamos fé, mas a fé raciocinada. Se essa fé for baseada no erro, mais cedo ou mais tarde, ela irá se desmoronar. Somente a fé apoiada na lógica e no raciocínio poderá se garantir tanto agora como no futuro, porque ela caminha lado a lado, de mãos dadas com o progresso. A fé não se resume a crenças cegas nem aos dogmas, mas sim a confiança que tem
por um fundamento, os princípios da razão e na experiência individual de cada pessoa. Essa fé raciocinada é capaz de iluminar a mente e fortalecer o espírito através das dificuldades, permitindo que a pessoa encare os desafios da vida, mas encare com bastante confiança e com bastante coragem. O grande erro que a maioria das religiões cometem é a de pretender, cada uma à sua maneira, ter a posse exclusiva da verdade. E com isso, elas conduz os seus seguidores a praticar uma fé sem raciocínio, uma fé cega, que não irá se sustentar com o passar do tempo. Ela pode durar por alguns instantes, alguns momentos, mas com o passar do tempo, invariavelmente, ela vai cair. A fé não se impõe, ela precisa ser o quê? Conquistada, adquirida. E ninguém está impedido de conseguir essa conquista, nem mesmo aqueles que são mais duros e resistentes a essa fé. Estamos falando de verdades espirituais básicas e não de uma crença em particular, mas daquela verdade que buscamos no fundo do nosso coração. E se tivermos sinceridade nessa busca, a gente vai encontrá-la agora ou daqui a pouco, mais adiante, se a gente continuar perseverando. A busca da fé, ela exige mudança de atitude, principalmente para controlar dois sentimentos muito importantes, que são a causa também da maioria dos problemas do ser humano. Estamos falando do egoísmo e do orgulho, mas nem sempre estamos dispostos a fazer esse sacrifício. Nesse caso, falamos a nós mesmos: eu não acredito nisso. Não existe essa força maior, quando na verdade o nosso desejo é continuar conservando os sentimentos inferiores que temos muito forte dentro de nós, mantendo com isso os nossos vícios, que a gente até pretende eliminá-los, mas a gente não deseja eliminá-los. Se olharmos com cuidado ao nosso redor, vamos encontrar pessoas onde a fé parece que já nasceu com elas. E essa facilidade de assimilar essas verdades espirituais é um claro sinal de que essa pessoa já possui um progresso anterior. Ou seja, de alguma forma, ela já avançou muito lá no passado. E outras pessoas, ao contrário, por mais que tenham contato e conheçam, né, a fé, dificilmente entendem e aceitam as coisas espirituais, o que é sinal também da sua natureza ainda pouco evoluído, atrasado para essas coisas espirituais. Muitas vezes, a resistência que se vê na pessoa incrédula provém da forma inadequada que usaram quando lhes apresentaram as coisas espirituais, podendo trazer a incredulidade e a negação, porque elas acabaram sendo descrentes com aquilo que elas aprenderam, porque essa lição foi apresentada de uma forma inadequada. A fé, ela necessita, portanto, de uma base. E essa base é a inteligência e o entendimento perfeito daquilo em que se deva crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, o quê? Compreender. Isso é mais importante, né? E principalmente, ou é principalmente contra essa fé que é confusa, que é fraca, que é vacilante, que aquele incrédulo que nós nos referimos anteriormente, ele se revolta, porque ele não consegue encontrar racionalidade nessa fé e ele acaba abandonando. A fé raciocinada, ela elimina todas as dúvidas, porque a pessoa crê. Crê porque tem certeza, e se ela tem a certeza, é porque ela compreendeu de fato o ensinamento que lhe foi transmitido.
Kardec definiu com muita sabedoria que fé inabalável é somente aquela que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Ela vale para o passado, como já valeu, vale para hoje e vale para o futuro, porque ela é pautada na razão. Isso quer dizer que o nosso parâmetro de fé, ele pode ser modificado conforme os ensinamentos sejam atualizados. Com o tempo, né, pelo avanço da ciência, essa atualização pode acontecer, né? Ou por novas revelações que nos sejam trazidas pela equipe espiritual. A verdade, ela pode nem sempre ser a que a gente acredita que encontrou. Ou seja, a verdade pode ser modificada conforme o avanço do entendimento, né, aconteça. Para que a fé seja proveitosa, ela precisa ser ativa, para que se torne a mãe de todas as virtudes, virtudes que conduzem a Deus. Mas como podemos tornar a nossa fé ativa? Existem várias possibilidades, sendo a mais eficiente de todas, sem exceção, é a prática da caridade, já que a caridade é a ação da fé e do amor, né? A caridade é o amor em movimento, é o amor em exercício. A esperança e a caridade são consequências da fé e se tornam uma trindade inseparável: esperança, caridade e fé. A partir da esperança e da caridade, né, e da fé, todos os outros sentimentos nobres são despertados para conduzir o ser humano no caminho do bem. Então é necessário que, antes de tudo, cultivemos esperança, caridade e fé, para que a gente possa trazer à tona os outros sentimentos bons que estão ainda adormecidos. Como já vimos, a fé traz ao homem a confiança no seu futuro. É como se a consciência desse sentimento, né, que já está no nosso íntimo, fosse despertada e crescesse pela ação do nosso desejo e da nossa vontade. Ele vai sendo despertado. Jesus, que realizou muitos prodígios, afirmou que o homem poderá repetir todos esses prodígios e mais ainda, poderá fazer mais ainda, quando o fizer pela sua fé, isto é, pela vontade de querer e a certeza de que essa vontade poderá obter o resultado que tanto se espera. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Seguiram os exemplos de Jesus e, com isso, realizaram inúmeros prodígios. Claro que todos aqueles milagres eram todos efeitos naturais, cuja causa o homem daquela época não conhecia, mas que hoje podem ser explicados pelo estudo e pelo avanço da ciência, que os tornaram completamente compreensíveis. Uma vez conhecida as causas do fenômeno, ele deixa de ser um milagre e pode ser repetido de uma forma natural. É importante a gente ter sempre em mente, né, que todos aqueles milagres, chamados milagres que Jesus realizou, não passaram de fenômenos que o povo da época não entendia. Hoje, a maioria deles estão explicados. Se não estão explicados todos, é porque a gente ainda não tem capacidade para entendê-los, ou o nosso conhecimento atual não foi capaz de desvendar alguns mistérios. Mas cada vez mais a gente tem a certeza que nenhum deles foi um milagre, porque milagre seria uma derrogação das leis naturais. E Deus criou suas leis perfeitas, absolutas, que não merecem e não precisam ser derrogadas. A fé, ela pode ser classificada de duas maneiras principais: a fé humana e a fé divina, de acordo com que o homem aplica as suas faculdades
para a satisfação das suas necessidades materiais, que são imediatas, ou para as suas aspirações para as coisas espirituais, que são as coisas futuras. O homem inteligente que se lança para realizar algum empreendimento, ele irá triunfar se tiver fé, porque sente nele mesmo que pode e há de chegar ao fim que ele busca. Essa certeza lhe acrescenta uma imensa força positiva. É como quando a gente precisa fazer algo muito difícil, que é muito importante para a gente, né? Relacionado, por exemplo, à escola, ao estudo, né? Quando a gente tem uma prova muito difícil para fazer. Claro que a oração é importante, né? Pedir com fervor a ajuda espiritual é necessária, porque ela vai o quê? Nos dar uma capacidade maior para superar essa prova. Mas se a gente não fizer por onde, se a gente não se dedicar, se a gente não estudar, de nada vai adiantar, né? A ajuda espiritual, talvez ela venha na forma de coordenar os nossos pensamentos, fazer com que a gente mantenha a calma para discernir, para escolher qual caminho a gente vai buscar para a solução daquele problema. Mas se a gente não fizer por onde, não há fé que resolva o nosso problema. O homem de bem, que acredita no seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência atual. Ele aure, então, na sua fé e na certeza da felicidade que o espera, a força que ele precisa, a força necessária. E nesse momento afloram todos os outros sentimentos bondosos que acompanham a caridade e a abnegação que ele praticou em busca desse crescimento espiritual. Então, enfim, com a fé, não há maus pendores que não se chegam a serem vencidos. Temos que admitir que, mesmo através de um desejo muito grande, de um desejo intenso, apoiados pela mais considerável fé, nem sempre o que desejamos será obtido ou alcançado. Isso pode ocorrer por algumas razões, como por limitações impostas pela própria lei natural das coisas, que precisam ser respeitadas como leis perfeitas que são as leis de Deus, como já dissemos, e que não podem ser derrogadas pelo nosso simples desejo. Muitas vezes, os nossos desejos ainda estão bem próximos do orgulho e da vaidade. Nesse caso, mais difícil ainda é derrogar essas leis, né? Ou por uma incapacidade nossa de entender também que nem sempre aquilo que queremos, aquilo que buscamos e oramos pedindo a Deus é o melhor que pode acontecer para cada um de nós naquela situação enfrentada. Às vezes nós somos até como crianças. A gente pede, 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 mas talvez o que a gente peça não seja o melhor para a gente. E Deus, na sua sabedoria infinita, vai saber discernir o que pode acontecer para nós ou não naquele momento. Então, para a gente concluir o que a gente já viu, né? A ideia de transportar montanhas através da fé está relacionada à capacidade de superar obstáculos, dificuldades e limitações pessoais. Isso não implica necessariamente mover fisicamente as montanhas, mas sim ultrapassar as adversidades da vida, impulsionado pela confiança nas leis divinas e na capacidade própria do crescimento espiritual. A fé está intimamente ligada ao conhecimento e à compreensão, conhecimento das coisas espirituais. Não se trata de uma fé cega, mas de uma compreensão profunda, baseada no entendimento das verdades espirituais e na própria natureza da vida. Na medida em que as pessoas se esforçarem
para desenvolver a sua espiritualidade, cultivando virtudes como o amor, solidariedade e caridade, elas fortalecem a sua fé e aumentam a sua capacidade de superar todos aqueles desafios que aparecem. Percebemos então que o ensinamento sobre a fé que transporta montanhas, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma mensagem que incentiva o desenvolvimento da espiritualidade e o auxílio na compreensão das leis divinas que regem o universo. Então, vamos encerrar a nossa preleção com uma mensagem de um espírito protetor que foi apresentada durante a codificação na cidade de Paris, no ano de 1863. Então, o que disse esse espírito protetor? Se todos os encarnados se achassem confiantes nas forças que trazem em si mesmo, e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamamos de milagres, e que, no entanto, não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas que cada um tem. Olha só, o poder da fé, né, o poder de realizar prodígios, já está dentro de cada um de nós. O que nós precisamos é desenvolver da forma adequada. Quem disse isso é um espírito protetor, então, em Paris, no ano de 1863. Então, fica aqui o nosso desejo e o convite que vocês leiam o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente os itens 6, 7, 11 e 12, né, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Muito bem, e vamos então finalizar a nossa preleção convidando a todos para que juntos façamos um momento de doação, um momento de prática da caridade, que é a vibração. Então, uma vibração simples para a gente poder encerrar o nosso trabalho. Eu convido para que em pensamento todos me acompanhem nessa vibração. Então, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, nós vamos vibrar nesse momento por todos aqueles que estão em necessidades, aquelas pessoas que estão abandonadas nos mais diversos lugares. Algumas estão abandonadas nos hospitais, nos asilos, nas casas de reclusão. Algumas estão abandonadas nas suas próprias casas, outras nas ruas. Algumas são até crianças, exatamente iguais a que temos em casa, e que passam por essa dura prova numa fase tão tenra da vida. Que nós possamos direcionar nossos melhores sentimentos e desejos a todas essas pessoas abandonadas, afagando com um abraço fraterno, desejando do fundo do nosso coração que a espiritualidade amiga possa auxiliar a cada uma delas, para que prontamente consigam sair dessa situação tão amarga que passam no momento. Vamos também vibrar por alguém em especial, alguém que a gente conheça e que, nesse momento, precisa desse auxílio especial, desse auxílio maior. Pode ser um parente, pode ser um amigo, um vizinho, alguém que a gente saiba que precisa de uma recarga fluídica, que a gente possa também, da mesma forma, junto à espiritualidade amiga, fazer com que os nossos desejos e sentimentos, que a nossa vontade possa impregnar, né, essas vibrações para que elas levem até essa pessoa a ajuda necessária para a superação do problema, se for permitido. Ou tragam também o conforto, a resignação, a perseverança e a paciência
para que elas passem por esses momentos com sabedoria, entendendo que nas maiores adversidades é que às vezes estão os melhores ensinamentos para a nossa reflexão e para a nossa mudança de atitude. Vibremos também nesse instante pelos nossos familiares, nossos companheiros de jornada, toda a nossa família mais próxima, visitando nesse momento mentalmente o nosso lar, a nossa casa, fazendo com que esses fluidos benévolos possam substituir os fluidos de uma elevação inferior que porventura lá estejam na nossa casa, e na maioria das vezes, quando isso acontece, é devido à nossa invigilância. Nós mesmos é que levamos miasmas deletérios para dentro do nosso lar, que a gente possa, então, nesse instante, fazer uma higienização fluídica na nossa casa, visitando mentalmente cada lugar, levando esses fluidos benfazejos para que ocupem todos os ambientes do nosso lar e, com isso, atinjam a todos que lá habitam, que lá residam ou que lá visitem, para que sejam também beneficiados por esses fluidos salutares que estão agora sendo depositados em cada ambiente do nosso lar. Dessa forma, então, dando graças à espiritualidade por essa oportunidade, nós vamos encerrando mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec, desejando que tudo que aqui foi dito possa ser novamente rememorado, né, na leitura do Evangelho, que eu tenho a certeza cada um de nós se sentirá motivados para ler. Deixamos o nosso abraço profundo, né, o desejo de que tenha sido produtivo esse nosso encontro e até o próximo momento, onde, se Deus permitir, poderemos avançar um pouco mais no entendimento do Evangelho de Jesus. Saúde e paz para todos.